Bem, pessoal, nesse vídeo hoje eu vou dar uma ideia, de como um TCC pode ser organizado, né, como pode ser estruturado em capítulos. Eh, Primeiro, uma dúvida que é bastante comum, que as pessoas quando vão escrever algum texto, né, algum texto científico como TCC, é de, quantos capítulos e quais capítulos um TCC ele deve ter, né. Então assim, 2, 3, 5, 10, então assim, sempre essa dúvida de quantidade, né, e também a questão de quais capítulos são realmente importantes, necessários, né, como eu estruturo. Um segundo aspecto é quantas páginas um TCC deve possuir, né. E, na verdade, não há nenhuma fórmula, muito pelo contrário, o importante é o conteúdo, né. Então você tem que ter um conteúdo ali bem amarrado, bem azeitado, com início, meio e fim. Se esse conteúdo for a gente conseguir ser suficiente, né, necessário o suficiente em 50 páginas, ótimo. Não, são necessárias 150 páginas, beleza, né. O importante é que a gente escreva o suficiente e de forma correta para passar a mensagem, né, ou seja, vender o peixe, descrever o trabalho que foi desenvolvido. Uma estrutura comum, de TCC que, na verdade, eu pincelei aqui alguns capítulos que são bastante recorrentes, né, no TCC. O primeiro é óbvio, o título, né, que dá o resumo do resumo, né, então a gente tem ali a ideia mais, abstrata do que o trabalho representa, né, da ideia do trabalho. A gente tem sim um resumo, que normalmente, contém o início, meio e fim do trabalho, né, então não é só a ideia do que se pensa em fazer, é como foi feito e, ah, que resultados a gente chegou, né, isso tudo falado de uma maneira bastante sucinta, né, e aí até em função disso, eventualmente a gente logo no início do trabalho o pessoal pede um resumo, e a gente elabora uma ideia do que a gente está pensando, mas é natural que ao longo e até o final do trabalho a gente tenha que voltar para essa sessão e reescrevê-la ou alterá-la, de maneira a refletir o que de fato foi feito, né. Então um resumo, a gente pode fazer algo no início, mas chegando no final do trabalho a gente tem que observar novamente, porque certamente vão ter lá modificações no que foi planejado para o que foi de fato executado, né. E no resumo tem que estar descrito exatamente o que aconteceu, né, com início, meio e fim. É um índice, né, um sumário, isso é bem básico, né, para uma localização ao longo do trabalho. Uma coisa que eu recomendo bastante, que eu acho super importante, normalmente hoje a maioria dos trabalhos científicos, eles vão para uma mídia digital, né, então é fundamental a gente usar as ferramentas de maneira adequada, né. Então, por exemplo, eh normalmente a gente gera um PDF do documento, é super importante que a gente crie lá links, né, ou que nesse índice, que esses índices virem de fato links, porque no momento que esse documento ele vai ser um PDF, ele tem que ser, amigavelmente navegável, né, então não faz sentido a gente ter as mesmas limitações que a gente tem no documento texto impresso, que a gente tem no documento digital, né. Então é fundamental na hora de gerar um menu, de trabalhar com as páginas, com as seções, que a gente sempre use links, né, referência cruzada, de forma que, na versão final do documento a gente consiga navegar, no computador de uma maneira mais interessante. A gente tem a introdução, onde normalmente aparece uma contextualização do trabalho, né, eventualmente o pessoal mescla com a motivação do trabalho, às vezes a motivação aparece como um capítulo à parte, né, aqui eu acho que eu estou concentrando tudo nesse único capítulo, então eu tenho uma introdução, uma contextualização do trabalho, uma motivação onde eu descrevo um problema que é identificado dentro desse contexto, né, e uma ideia geral de como eu imagino resolver esse problema. Eu tenho um capítulo de trabalhos relacionados, onde, basicamente a gente pesquisa o que se chama normalmente na academia de o estado da arte, né, então eu vou pesquisar trabalhos ou ideias ou iniciativas similares a essa que eu estou me propondo, né, e aí é super importante, nesse capítulo, para cada desses trabalhos, eu não apenas listar o trabalho, não apenas descrever, mas fazer alguma crítica em cima, falando de aspectos positivos e negativos, né, e de que maneira essas coisas se relacionam com aquilo que eu estou propondo fazer, né, então super importante esse capítulo.
E até relembrando, fazendo uma busca que em algum vídeo anterior, eu comentei de tipos de trabalho, até de publicações, e cheguei a falar de survey. E um survey, na verdade, é esse capítulo de trabalhos relacionados levado ao extremo, né? Ou seja, eu vou levantar todos ou a maioria dos trabalhos que eu consegui com respeito àquele tema ali em particular, né. E um survey ele é super interessante, super importante, porque se alguém vai fazer algo dentro daquele contexto e ele encontra um survey, ele não precisa repetir ou reproduzir aquilo que foi feito, ele vai um passo além, né, ele vai um passo adiante. Então, em termos científicos de pesquisa, esse capítulo ele é bastante importante. A gente tem também um capítulo de referencial teórico, né, ou conceitos básicos, né, tem, cada um dá um determinado nome, mas é um capítulo normalmente onde a gente vai falar de conceitos ou descrever teorias ou fórmulas ou métodos que são fundamentais para se entender o que está se propondo no trabalho, né, para que o leitor, num dado momento que ele se depare com algum termo, ele consiga ali dentro do próprio texto sanar suas dúvidas. É óbvio que a gente tem que pensar um pouco em termos de proporção né, de quantidade de conteúdo para o trabalho, né? Então, no referencial teórico, ele é super importante, mas a gente tem um capítulo de referencial teórico, sei lá, que é 50% de todo o texto. Isso é um negócio um pouco delicado, porque você ainda vai ter todos os outros capítulos, além do capítulo que é o desenvolvimento do trabalho efetivamente, né? Então, a gente tem que balancear um pouco essa quantidade aí de conteúdo, porque o capítulo, o trabalho, ele não é um livro, ele não é uma coisa que está descrito. Ele pode ter o formato de um livro, né? Mas normalmente um trabalho desses de TCC ele se propõe a resolver um determinado problema, né? Então essa parte de resolver o problema, ela tem que tomar uma boa parte do nosso texto. Tem um capítulo, esse é um dos mais confusos, né, que muita gente dentro da academia confunde o termo, a palavra, usa de inúmeras formas, que é um capítulo de metodologia. Alguns capítulos aqui eles podem não necessariamente aparecer, né? Por exemplo, eu fiz mestrado e doutorado e eu não tive um capítulo de metodologia, mas de alguma maneira ao longo do texto, a metodologia eu descrevi. O que é a metodologia num trabalho científico? É onde a gente descreve o processo que foi realizado, né? Então eu estou, digamos, falando, eu estou no nível meta da minha descrição. Então eu vou dizer exatamente o passo a passo que foi realizado para se chegar a determinado resultado, né? Então a metodologia não é o momento em que eu vou descrever exatamente como eu fiz, é o que foi feito em etapas, né? Então a metodologia é uma descrição do processo científico, né, da desenvolvimento do trabalho. Depois eu tenho o desenvolvimento em si, né, um capítulo aí, na verdade, existe um termo também que o pessoal costuma dizer, é aí onde está o filé mignon do trabalho, né, ou seja, é aí onde exatamente está a contribuição do trabalho para aquela área ou para aquele assunto, né, onde vão estar ali todos os insights, todas as sacadas que a gente teve ao longo do desenvolvimento do trabalho. Então isso tudo vai estar concentrado num ou mais capítulos aí, né, que eu estou dando o nome de desenvolvimento do trabalho, não é desenvolvimento pensando em termos de programação aí para quem é de computação, né, eu estou falando desenrolar no sentido de a descrição da proposta em si, né, ou seja, o que está sendo, de fato, como foi desenvolvido, né, o trabalho. A gente tem um capítulo de resultados, onde a gente vai, de alguma maneira, dar a entender o quanto foi interessante aquela proposta que a gente desenvolveu, e eventualmente a gente pode, por exemplo, fazer comparação com alguns trabalhos relacionados que a gente elencou, ou a gente pode criar um método próprio de avaliação desses resultados. Se algum trabalho que para um público-alvo, eu posso pegar uma parcela desse público-alvo e fazer, sei lá, uma pesquisa ou fazer um experimento para colocar essas pessoas em contato com esse produto que eu desenvolvi e obter um feedback em relação a esse experimento, né? Então tem várias possibilidades, isso, óbvio, depende do tipo de trabalho que está se desenvolvendo. Eu tenho um capítulo de conclusão e trabalhos futuros, eventualmente o pessoal às vezes separa isso em 2 capítulos, mas aqui eu estou colocando só para simplificar num único capítulo. Na conclusão a gente vai obviamente falar do que a gente, quais foram
as perdas e os ganhos, né, no desenvolvimento do trabalho, né, o que que deu certo, o que que não deu certo, isso tudo é muito válido, né, para um trabalho científico, né, nossas conclusões, e também trabalhos futuros, né, ou seja, ao longo do processo a gente eventualmente se deparou com coisas que a gente entende que é importante para agregar valor ao trabalho, mas que, digamos, fugir do escopo do que foi proposta para aquele trabalho em particular. Então a gente sinaliza encaminhamentos aí que podem surgir a partir desse trabalho. A gente tem referências, né, referências bibliográficas, né, que é um capítulo super importante, porque eventualmente, para alguém que leia, ou, por exemplo, na parte de referencial teórico, imagina que tem algum assunto ali que é super importante de se compreender para entender bem o seu trabalho. E aí a pessoa vai no referencial teórico e aí você faça lá uma descrição, mas o leitor ele não fica satisfeito com aquela descrição, assim, ele não consegue compreender a fundo aquele conceito ali que está sendo trabalhado. Normalmente no referencial teórico a gente faz referências para conteúdos mais completos em função daquele conceito que está sendo descrito, né? Então isso dá chance para o leitor ir lá nas referências, olhar para ver qual é o livro, qual é o artigo, qual é o trabalho, qual é o material que está sendo apontado, né? Que tenha uma descrição mais completa daquele assunto, e aí o leitor vai até, baixa, acessa aquele assunto e verifica e tenta compreender melhor aquele conceito que foi apresentado de uma maneira mais resumida, por exemplo, no referencial teórico, né. Então o capítulo de referências para um trabalho científico é super importante. E, aliás, ele é tão importante que isso, na verdade, devia estar na boa prática de todo mundo, até principalmente o pessoal de jornalismo, né. Às vezes me irrita bastante você ler um artigo no jornal, e aí o artigo fala de alguns dados, né, cita alguns fatos, ou cita qualquer tipo de informação e não apresenta uma referência, um único link onde a gente consiga ir comprovar aquilo que está sendo dito e extrair mais informações, né. Então as pessoas escrevem artigos e aí falam um monte de fatos que a gente sabe que não são, não é autoria daquela pessoa, ela está baseando aquilo num outro texto ou num outro relato, e a gente não consegue no texto saber de onde é que aquilo foi tirado, né. Então, assim, essa questão de referências, por exemplo, é um tipo de prática científica que não deveria se limitar só ao trabalho científico. Na verdade, isso devia estar para qualquer um que se debruce a escrever alguma coisa ou falar e que se baseie num trabalho de terceiro, né. Super importante, até mesmo pela questão de dar crédito, né, aos autores de fato dos trabalhos. A gente tem os apêndices são todo o material que a gente produziu ao longo do trabalho e que entenda que não cabe em nenhum desses capítulos que foram apontados que esse material seja disponibilizado na íntegra, normalmente a gente coloca num capítulo à parte, que é esse apêndice, onde vão estar lá um material extra, né, como se fosse um material complementar ao trabalho, ao material do TCC. E aparecem também os anexos, né. E aí uma distinção entre apêndice e anexo é que o anexo é um trabalho que eventualmente a gente se baseou, usou como referência para esse trabalho aqui algum material, mas que não foi produzido pelo autor, né. Então o material que está no anexo é um material produzido por terceiro, e que a gente resolveu colocar junto do trabalho, porque entendeu que era importante. A gente não conseguiu encaixar dentro do desenvolvimento do trabalho, dentro de algum capítulo desses que eu listei, né, antes das referências, então ele vai lá para o anexo. Ele também é um material complementar, mas ele é um material complementar que não foi produzido pelo autor, né. Então por isso que ele tem um capítulo específico, né, que é esse de anexos. Algumas exceções, além que podem aparecer, na verdade são bastante comuns, né, provavelmente normalmente na versão final de monografia, né, tem lá uma seção de agradecimentos, onde os autores, sei lá, agradecem a família, aí é uma coisa muito particular, né, agradece família, amigos, aos professores que colaboraram, alguma instituição que tenha patrocinado, a própria universidade, né, então é um capítulo na verdade, é quase que uma regra, né. Eu estou colocando como complementar, alternativo, mas é algo que é bastante comum. A gente tem também, isso na BNT lá indica, né, lista de tabelas, lista de figuras, esses são, mais, documentos de referência para facilitar a navegação, né. Na verdade, esse de listas aí eu estou
listando junto lá, pensando na questão do índice, né, que eu tenho lá a indexação de capítulos e sessões, né. E também esse é bem menos comum, né, eventualmente, de repente, num curso, num material, num TCC da para o pessoal de letras, talvez seja mais, possível disso aparecer, mas não é muito comum aparecer índice remissivo, que é algo bastante comum em livros, né, que a gente tenha lá, por exemplo, se fosse um dicionário, né, de termos, né, e aí poder referenciar esses termos dentro do nosso TCC, da nossa monografia, né. Então, não é muito comum, mas eventualmente também é válido, né. É uma outra forma de se indexar o documento. Ok, para ajudar, além assim, cada instituição, normalmente cada universidade, ela tem um repositório, um local onde ela concentra materiais, né, publicações, as monografias e outras publicações da instituição, e a UF, ela tem um repositório institucional, né, e nesse repositório institucional a gente tem acesso lá a um monte de monografias, né, um monte de TCCs, né, além de outras formas de publicação, e é bastante interessante eventualmente para a gente se inspirar um pouco, até pode servir como fonte para a gente pesquisar trabalhos similares ou trabalhos que já foram desenvolvidos na universidade dentro daquele contexto que eu estou querendo pesquisar, mas até para essa questão também de formato, de estruturação, que nesse vídeo eu só estou dando uma ideia geral, né? E aí a gente vai ver lá que muito dessa estrutura, muito desses termos que eu usei se repetem, né? Com mais ou com um pouco menos de informação, mas existe uma estrutura dorsal, uma espinha dorsal ali, uma estrutura bastante comum e recorrente, né, para os trabalhos científicos, para esse tipo de trabalhos. Ah, para ilustrar isso, essa estruturação, eu resolvi pegar como exemplo um assunto do último vídeo, né, em que eu falei de um assistente de viagens, imaginando que a gente pudesse criar um assistente de viagem, e resolvi fazer um esboço aqui do que seria, por exemplo, preencher uma estrutura de monografia usando essa temática, né. Primeiro eu começo com o título, né, e o título às vezes tem alunos que levam muito tempo para definir o título, porque às vezes não tem muito claro o que está pensando em fazer, então assim, não há nenhuma obrigatoriedade que o título ele tenha que surgir num primeiro momento que se pensa no trabalho, muito pelo contrário, pode ser que o título tenha uma versão V0 e isso seja trabalhado até no final lá, depois a gente vai e dá um nome definitivo para o título, né. Então eu comecei exatamente com a ideia, né, resumida aí, assistente de viagens, né. A gente pode falar de uma maneira um pouco mais extensa, um assistente para planejamento de viagens, e na verdade o estender aí pode ir um tanto além, né, então a gente pode pensar num título mais compacto, ou num título um pouco mais verboso, e até, um título que não seja totalmente imediato, né, ou, por exemplo, que já dê uma ideia do que a gente está pensando. Eu coloquei um terceiro título aí, Viagem de Forma Inteligente, né. E aí isso dá uma provocada do leitor e eventualmente pode aguçar um pouco a curiosidade, né. TCCs não são romances, não são textos de leitura, são textos que têm uma pegada mais científica, então a gente está preocupado em relatar um experimento, em descrever passos, etapas do desenvolvimento de um determinado trabalho, né. Então não cabe muitas questões, filosóficas ou metafóricas. Óbvio que isso varia um pouco de área para área. Se a gente vai para um trabalho do pessoal lá da área de humanas, letras, por exemplo, eventualmente essas coisas fazem parte do ferramental, do conteúdo que está se querendo trabalhar. Mas em áreas como área de saúde ou área de exatas, normalmente a coisa é um pouco mais crua, um pouco mais direta, né. Então eu coloquei esse, título aí, Viagem de Forma Inteligente, meio com uma certa provocação, ou assim, pensando num título um pouco menos direto, ou que de alguma maneira aguce um pouco o interesse do nosso leitor, mas isso não é muito comum em trabalho científico. Normalmente a gente fala exatamente o que está pensando ali em fazer, né, e como eu comentei, normalmente o título ele é um resumo do resumo, né, então ele, assim, ele tem a essência ali. Fale numa única frase o que é o seu trabalho, para que ele serve.
E aí, às vezes, a gente escreve com mais ou com menos conteúdo, né, mas, assim, o título ele é um dos poucos locais em que cabe ali uma provocação ou se pensar em coisas que não sejam tão diretas, tão científicas, tão precisas assim, como o restante do texto, o restante as outras partes, né, do trabalho, da monografia que eu vou continuar falando. No resumo. O resumo, ele tem que ter, como eu comentei, início, meio e fim, né, então é algo que eventualmente a gente vai elaborar num primeiro momento, mas que ao longo do trabalho, possivelmente ele vai ser reescrito até no final, onde a gente tem exatamente, né, o que foi feito, né, início, meio e fim do trabalho. Então, resumo, a gente pode até pensar no início, numa ideia inicial, mas ele corre bastante risco de ser modificado, né. E aí eu fui e criei um resumo aqui, só para entrar no espírito aí do assistente de viagem, né. Então eu coloquei: "Ó, nesse trabalho apresentamos o Viagem", ó, dei um nome, eu estou pensando numa ferramenta, então eu dei um nome para ela, isso é bastante interessante para ganhar identidade, para ganhar, digamos assim, eu vou estar de alguma maneira vendendo, né, um trabalho científico, em algum momento você acaba vendendo um pouco o peixe, né, então é importante esses artifícios, né, marqueteiros, né, como por exemplo, a gente dá um nome para a coisa, personificar de alguma maneira, né, então eu resolvi aí dar um nome. Poderia até ter colocado o nome no título também, né, não teria problema nenhum. Ó, neste trabalho apresentamos o Viagem, um assistente de viagens inteligente. É o VIA ali, eu botei maiúsculo, o IA brincando com a ideia de IA, né, então, a viagem de viajar, né. Um assistente de viagens inteligente, o qual usa dados coletados de diversas fontes disponíveis na web para programar uma viagem. Então, basicamente, o que eu estou imaginando que poderia ser feito. Serão apresentadas todas as técnicas utilizadas, as ferramentas adotadas e uma comparação qualitativa com as melhores ferramentas disponíveis no mercado. Então, assim, eu dou uma ideia geral e aí, nesse final, eu ainda dou uma provocada de uma coisa que não é totalmente trivial, né? Porque eu estou falando que eu vou fazer uma comparação qualitativa. Então, eu vou querer que no final eu diga que a minha ferramenta ela programa melhor uma dada viagem do que alguma outra ferramenta que tem hoje disponível no mercado. Só que essas coisas, normalmente, a gente entende de uma maneira muito subjetiva, né? E quando a gente fala de trabalho científico, a questão subjetiva ela tem que ser deixada um pouco de lado. A gente tem que procurar sempre falar de forma qualitativa, de forma a poder comprovar ou poder verificar que de fato determinada coisa está acontecendo, né. Então, fundamental e isso aí já é uma provocação e eventualmente uma parte do trabalho, do resumo que eventualmente eu vou ter que reescrever caso, por exemplo, eu não consiga pensar num método razoável e convincente cientificamente, ou seja, que fale de maneira mais quantitativa ou que dê mais subsídios para garantir que, de fato, a nossa programação de viagens é melhor do que a programação de alguma ferramenta aqui disponível no mercado. Introdução, né? Na introdução, a gente fala diversas coisas, como, por exemplo, te dá uma contextualização, a gente pode falar de cenário atual, a gente pode falar de histórico e de uma série de outras coisas. E aí eu coloquei ali, por exemplo, nesse contexto do assistente de viagem. Por exemplo, a importância de se viajar, né, por que que é importante viajar, uma questão, de repente, de saúde, de bem-estar, né. E aí é interessante que não fique só no achismo, né, eventualmente eu faço alguma pesquisa de trabalhos que relacionem, por exemplo, o bem-estar com essa questão de viajar, ou com que frequência no ano se recomenda a viagem e por aí vai, né. Então, procurar embasar minha pesquisa com outras pesquisas, né, de maneira a dar mais crédito ao meu trabalho. Outro dado ali, dados globais do quanto se viaja. Isso aí pode me dar a dimensão, né, para o meu leitor, né, do quanto é frequente, né, essa questão da viagem, ou do quanto as pessoas param em algum momento, se deparam sempre com essa questão, e eu preciso programar a minha viagem, né. Então isso aí, de alguma maneira, dá a ideia do quão importante é esse tipo de trabalho, esse tipo de iniciativa. Uma outra questão, por exemplo, que eu poderia abordar na introdução, é a importância para a economia, né, do viajar, de movimentar a economia de uma dada cidade ou de uma dada região. Então são aspectos interessantes aí, no sentido de contextualizar o tema principal aí do trabalho, que seriam viagens e a programação de viagens.
Ainda dentro da introdução, a gente já começa a falar caracterizar o problema, né, de forma a motivar, a descrever a motivação para desenvolver esse tipo de trabalho, né. Então, por exemplo, eu cito ali, ó, muitas cidades, muita informação, mas pouca organização na maneira como as ferramentas atuais as apresentam, ou seja, apresenta informações de cidade, de pontos turísticos ou de pontos locais de interesse, né. Então, eu já de alguma maneira tenho que procurar caracterizar isso já na introdução ou num capítulo, ou numa subseção, ou numa seção que fale de motivação ou de descrição do problema, efetivamente. Ainda é bastante comum no final de uma introdução, de um desses capítulos iniciais, eu colocar um resumo da organização dos capítulos que vem depois, meio que para dar uma ideia de como o texto está organizado. E aí eu coloquei esse seguinte resumo aí, por exemplo, ó, no capítulo 2 discutiremos as principais ferramentas disponíveis no mercado para o planejamento de viagens, descrevendo suas vantagens e desvantagens. No capítulo 3, apresentaremos os principais conceitos necessários para o entendimento do trabalho desenvolvido. Então, assim, eu vou estar ali no final, né, da introdução, meio que preparando o leitor para o que vai vir a seguir. Trabalhos relacionados, eu já tinha, por exemplo, no slide que eu falei, no vídeo, né, que eu falei do assistente de viagem, eu já tinha listado essas iniciativas aí que seriam, digamos, concorrentes para o trabalho que eu estou propondo. Né? Então, o TripAdvisor, ele tem algumas características lá, o Google Trip, como eu comentei, que foi até descontinuado recentemente pelo Google, e aí vale também explorar o porquê que ele foi descontinuado, né, tentar ir um pouco a fundo para, de alguma maneira, tentar tirar proveito disso para o desenvolvimento do trabalho, de repente alguma decisão arquitetural ou uma questão de privacidade que eles embarrearem, em função disso eles descontinuaram, então vale dar uma olhada a fundo, né, do porquê dessa descontinuação. Tripit é uma ferramenta até que eu nem conhecia. Aliás, essas duas últimas eu nem conhecia. Nem a Tripit, nem a Kayak. E eventualmente a gente pode se deparar com outras que a gente entenda que sejam relevantes de se colocar nesses trabalhos relacionados. Então, relembrando que não basta apenas descrever o funcionamento dessas ferramentas, mas é importante também fazer uma discussão de vantagens e desvantagens e de qual é a relação disso em relação ao que a gente está propondo fazer. Lembrando que na introdução, em algum momento, a gente dá uma ideia do que a gente está pensando em fazer. Então, a gente já tem informação, o meu leitor já tem informação para chegar nesse ponto e entender, ele está propondo fazer isso aqui, mas essas ferramentas têm A e B, por exemplo, eu acho que nenhuma delas, não sei se o Google Tripit, na verdade eu não tenho certeza, mas imagine que nenhuma delas, por exemplo, use alguma técnica de IA para fazer programação de viagem. Então isso seria um a mais em relação às ferramentas que a gente tem disponíveis hoje no mercado. Referencial teórico, nesse ponto é o ponto em que eu tenho que apresentar todos os conceitos ou tudo que o meu leitor precisa para entender as coisas que eu estou falando. Então, por exemplo, se eu vou usar alguma técnica específica de IA, por exemplo, aprendizagem de máquina, então eu tenho que falar do beabá ali de aprendizagem de máquina, para o termo aprendizagem de máquina não ficar algo muito vago para o meu leitor, porque não necessariamente ele tem experiência com esse tipo de ferramental. Né? Eventualmente eu falei daquela questão de conectar com fontes de dados na web, então conceitos, por exemplo, de Web API, ou seja, esse mecanismo que possibilita a gente se conectar com bases de dados remota, eventualmente vale a gente apresentar um background, né, uma descrição mais conceitual com respeito à Web API. Eu falei também de questões de comparação, né? Então, eventualmente, vale usar talvez estatística ou probabilidade, ou pensar em algum ferramental para caracterizar um pouco mais essa questão de comparação, no sentido de falar que um itinerário, por exemplo, entregue para um planejador de viagem é melhor que o outro por algum aspecto, né? Então, eventualmente, vale listar disso. E é óbvio, eu não preciso, vou parar, estou começando a escrever meu trabalho, agora vou parar para escrever o referencial teórico e vou ir até o final dele, agora eu vou para o desenvolvimento e não mexo mais no referencial teórico. Isso é bem pouco provável, porque eventualmente ao longo do desenvolvimento a gente pode se deparar com alguns problemas e a resolução desses problemas talvez faça com que a gente lance mão de outras técnicas ou de outras ferramentas e talvez isso vá ter que estar presente também lá no capítulo anterior, que é esse capítulo de fundamentação.
né? Então, não dá para pensar que eu vou escrever essa ordem aqui, normalmente a ordem que eu estou seguindo é a ordem como os capítulos são apresentados num documento final de TCC, mas não necessariamente a escrita ela é feita de ponta a ponta. Eu começo do primeiro capítulo lá e vou até o final. Dificilmente, na verdade, há uma certa reescrita ou revisitada de capítulos ou de textos que foram elaborados em um momento anterior do desenvolvimento do trabalho. Metodologia, como eu falei, é onde a gente descreve o processo, né? Então, por exemplo, para um trabalho como esse, poderia ser algo desse tipo. Ó, inicialmente serão pesquisadas bases de dados que possuam informações turísticas. Então, assim, eu vou tentar coletar o máximo de informação que está disponível na web. De repente, o Ministério do Turismo, se é que tem Ministério do Turismo, né? Assim, na verdade, muitos ministérios aí cara, em xeque, né? Mas eu vou tentar buscar alguma base de dados do governo com respeito a isso. Talvez o pessoal de uma cidade em particular, eu posso focar o meu trabalho para explorar por alguma região em particular e, de repente, para aquele estado ou para aquele município, eu tenha uma base de dados disponível também. Essas ferramentas que eu comentei dos trabalhos relacionados, eventualmente, elas podem externar ou tornar público alguns dos dados que eles manipulam, e isso eu posso tirar proveito também de alguma forma, né? Então, nesse momento ali, eu não estou fazendo a pesquisa, eu estou descrevendo um passo que vai ser importante para eu desenvolver esse trabalho. O segundo passo, por exemplo, não é o momento em que eu tenho que pensar numa lógica ou numa forma de combinar, baseado no perfil de interesse de algum viajante, né, num destino interessado e num período que se queira, né, em que momento do ano, porque isso pode variar, né, então essa questão da recomendação de onde se viajar, isso depende do período do ano, depende de estação. Se quero esquiar, não posso mandar a pessoa para esquiar no momento em que não tem neve, né, dependendo do local. Então, essa questão do perfil, né, do viajante, o destino que se quer e o período de viagem desejado, isso aí combinado com os dados dessas bases de dados que eu vou estar procurando, eu tenho que arrumar uma maneira de produzir um itinerário para aquele viajante, né, que satisfaça e que seja o melhor, né, dentre pensando aí numa comparação com outros programas de viagem, né. Então, é algo que é uma etapa que necessariamente eu tenho que fazer. Então eu estou descrevendo os passos do processo que eu vou ter que realizar para executar esse trabalho, né. E tem um terceiro passo ali super importante também, já que eu comentei lá no resumo que eu espero fazer uma comparação para dizer que o meu é melhor, ou é melhor em determinado aspecto, ou é comparável com outros trabalhos, né, com o resultado dessas outras ferramentas. Então tem um momento que eu tenho que fazer essa comparação, né, dos resultados obtidos, né, e na verdade essa metodologia, né, para esse trabalho eu estou pensando nisso, mas eventualmente se é um trabalho um pouco mais teórico e de repente voltado para algum público-alvo, eu posso na metodologia em algum momento elencar uma fase de testes em que eu vou pegar esse material e vou colocar exposto para uma parcela desse grupo e fazer uma análise para tentar obter um feedback do quanto aquele trabalho que eu fiz foi interessante ou não, né? Então assim, eu tenho que de alguma maneira planejar, né, o que vai ser feito. E esse planejamento, né, do processo é o que cabe ao capítulo de metodologia. Aí, naturalmente, eu tenho, como eu falei, é o capítulo do filé mignon, né? Então é onde a coisa acontece efetivamente, né? Onde eu tenho todos os insights, todas as sacadas, isso tudo está nesse capítulo, né? E aí, por exemplo, eu pensando nessa questão do assistente de viagem, então estou pensando de fato em implementar uma ferramenta, um software, um site, ou seja lá o que for, que vai ficar disponível de alguma forma. Então eu tenho um momento em que de fato o trabalho vai acontecer, né? É importante nesse processo, seja de implementação ou não de implementação, da gente procurar ficar registrando tudo o que está acontecendo, porque eventualmente algumas tentativas que não deem certo por alguma razão, elas têm valor científico, né? Por quê? Porque alguém que vai fazer algum trabalho parecido ou uma continuação do seu trabalho, eventualmente olha para aquela decisão que você teve e que não teve sucesso e ela não precisa repetir aquela tentativa. Ela simplesmente considera, olha, essa tentativa aqui já não deu certo por isso e aquilo, então eu vou tentar de uma outra forma, né? Então é fundamental a gente,
de alguma maneira, registrar isso. Isso vai facilitar bastante também na hora de fazer o relato, né, que é o que vai para a monografia, né, o que vai para o texto. Resultados, né? E aí, para esse trabalho, né, o que a gente está falando é a comparação das ferramentas, né? Então, é um momento que eu vou ter que fazer essa comparação. Se eu não tiver feito ainda, eu vou ter que bolar uma forma de comparar itinerários, né? E aí eu posso pensar em inúmeras coisas, como, por exemplo, itinerários baseados. Imagina, eu posso fazer um confronto com o perfil, né? Então, eu tenho o perfil de uma pessoa que ela gosta de viajar para locais que tem muita gente, então é uma pessoa muito sociável. Então, eventualmente, nessa minha análise da base de dados, eu posso levar em consideração o quanto determinados pontos turísticos ou locais de interesse são frequentados, a que taxa, a que proporção, e aí, para aquela pessoa que tem um interesse em estar em contato com muita gente, isso vai aumentar, o itinerário vai dar uma pontuação. Então, tem que arrumar uma maneira de avaliar um itinerário, né, usando alguns critérios e conseguir usar esses meus critérios para comparar o resultado de outras ferramentas e aí, com isso, verificar o quão boa está aquela minha solução. Né? Qualquer resultado obtido é válido, então, assim, eventualmente as pessoas, alguns alunos, ficam frustrados, né, quando um trabalho, né, não tem o resultado esperado, né, ou fica um pouco aquém daquilo que foi planejado, mas isso faz parte, né? Então, como eu falei, a gente está realizando um trabalho que tem um formato bastante científico, né, e para a ciência, para a pesquisa, não apenas os caminhos de sucesso são os que são os importantes, as falhas são muito importantes, né? As falhas fazem toda a diferença, né? Na verdade, a gente não teria sucesso se não tivesse falha, né? Isso aí para tudo na vida. Né? Conclusão e trabalhos futuros. Nesse momento aí a gente vai falar, né, do quanto o trabalho foi interessante ou deixou de ser, né, dos ganhos, das perdas, como eu comentei. A gente vai elencar, né, ou alinhar ali, ou descrever com mais detalhes, né, a questão dos trabalhos futuros, né, como é que esses trabalhos podem ser encaminhados, né, o que pode ser desenvolvido, ou com que ferramenta, ou de que forma, né. Então, um trabalho mais, é um capítulo mais para finalização do trabalho. É comum no início da conclusão a gente ter um resumo do trabalho, né? E aí não se preocupem muito com a questão de redundância, porque, pô, eu tenho um resumo lá no resumo efetivamente, né? Na introdução, de alguma maneira, eu dou uma contextualizada e eu falo um pouco do trabalho e tudo mais, e na conclusão eu vou voltar a falar, dar uma resumida do que foi o desenvolvimento do trabalho. Na verdade, isso é bastante comum num trabalho científico, mas não é nenhum pecado que não tenha, por exemplo, esse pequeno resumo ali durante a conclusão. Mas é natural que tenha, realmente os trabalhos às vezes são longos, né? Então é interessante o leitor, né, principalmente quando é um avaliador, ele chega lá no final, vou ver agora a conclusão. É interessante você ter uma ideia geral do que foi o trabalho, né? E ainda confesso a vocês, ou denuncio a vocês, que alguns revisores costumam ler bastante o título, o resumo e vai para a conclusão, né? Então, na conclusão, o revisor que tem esse hábito, ele vai para a conclusão, ele quer ter uma ideia de como foi feito o desenvolvimento do trabalho e quais foram os ganhos e as perdas, né? Então, isso deveria dar uma boa visão do que foi o trabalho sem ler o filé mignon, o que é uma pena, mas eventualmente alguns têm essa prática. Então, é fundamental a gente escrever bem também na hora da conclusão, não ficar com preguiça. Né? Como eu falei, o que deu, o que não deu certo, isso aí é importante de ser registrado. É, próximos passos, pensando numa continuação do trabalho, é a parte dos trabalhos futuros. Né? Referências são super importantes, como eu comentei, cientificamente, porque aquilo ali dá peso para o trabalho, né, no sentido de que você não criou aquilo tudo da sua cabeça, na verdade você se baseou em fontes de informação, e quanto mais confiáveis forem essas fontes, mais peso tem o seu trabalho. Né? Então, eu citei um site ali, super meia boca, um fórumzinho qualquer. Não, eu usei
uma revista que é super referenciada, que tem gente de peso que colabora com aquela revista. Ah, não, eu estou citando um livro aqui que é uma referência na área. Então, isso tudo dá mais ou menos peso, né? Então, é fundamental, e como a gente quer nosso trabalho sendo bem avaliado, que a gente use fontes, não, referências bem confiáveis, né? Então, por isso, como eu comento aí, listar todos os documentos que serviram de base, né, para o trabalho, dar preferência por livros, né, por material impresso, né, livros, guias, que são materiais menos voláteis, ou seja, que não vão mudar o conteúdo com o passar do tempo, né? O conteúdo pode ficar um pouco desatualizado, mas aquele livro ele vai continuar existindo de alguma maneira, né? O que é um pouco diferente, por exemplo, de um site, né, que pode ser desativado, né? Mas é muito difícil hoje a gente desenvolver trabalhos que não se baseiem em sites de alguma maneira. Eu vi até um tempo atrás a galera discutindo questões de como se referenciar tweets, né, da plataforma Twitter, né? Mas eu acho um pouco exagero isso, né? A menos que o trabalho de fato o foco dele seja o Twitter e dependa muito de, por exemplo, sei lá, linguística ou de qualquer coisa baseada no Twitter, mas no geral a gente cita sites, né? E é interessante também escolher sites que sejam confiáveis ou que tenham muito tempo de existência, né? E que não tenham nenhuma ameaça, aí, por exemplo, que possam ser descontinuados. Porque no momento que aquele site deixa de existir, aquela sua fonte de informação ela deixa de existir para aquele texto. Então aquele texto meio que ele envelhece, né? Ele fica um pouco mais desatualizado, né? Do que se eu tenho referências que estão ali ativas o tempo todo. Usar o Wikipedia em inglês, então eu sempre recomendo fazer pesquisa em inglês, e não é por uma questão de curtir muito questão inglesa ou americana, na questão de idioma, a gente tem que preservar bastante o nosso idioma, o português, mas quando a gente pesquisa na web, em particular no Wikipedia inglês, a gente está buscando por uma quantidade de material muito maior do que a que tem disponível na web em português, né? E aí, até como uma provocação aí, eu comento, ó, use o Wikipedia em inglês ou contribua para o artigo em português. Isso também pode ser um retorno interessante de um trabalho de TCC. Então, eventualmente, se a gente está trabalhando em cima de algum assunto conceitual, vou citar lá o artigo do Wikipedia, eu olho para o artigo português e aquele artigo está super faltando um monte de informação, então, de repente, eu ia reescrever aquele artigo para poder citá-lo de maneira mais com confiança, né, uma vez que aquele artigo ele vai ser revisto lá, ou vai ser revisado, né, pelo pessoal da Wikipedia de alguma forma, seguindo lá as regras da plataforma. Então, isso pode me dar um pouco mais de confiança, né? Mas, no geral, o que eu sugiro é que as pessoas usem o Wikipedia em inglês ou use escolha fontes realmente confiáveis para o seu trabalho, né? E no caso do Wikipedia, tem até uma dica que eu faço, muitos artigos, os artigos confiáveis do Wikipedia, eles têm fontes. Quando a gente vai lá no final, a gente tem de onde aquele autor, aqueles autores tiraram muitas daquelas informações. Então, eu tenho lá os livros, outros sites, onde tem digamos, a origem daquela informação que foi produzida no artigo no Wikipedia. Então, muitas vezes, vale a gente olhar para essas fontes e talvez citá-las, ao invés de citar o artigo do Wikipedia, né? Então, é uma coisa de a gente analisar, ver, não, esse artigo do Wikipedia aqui está muito bem escrito, então eu vou e cito. Não, acho que está faltando essa ou aquela informação, e eu vou numa fonte que ele citou, e de repente a fonte está muito melhor, então eu uso aquela fonte, que pode ser um livro impresso ou até algo digital também. Quanto aos apêndices, como eu comentei, aí como exemplo, né, citando para o assistente de viagem, né, imagine que, por exemplo, eu tenha criado algum formulário, como um questionário para viajantes, e aí eu posso usar o apêndice para listar esse formulário que eu usei, né, para fazer esse questionário, para fazer essa enquete, eu posso listar esse formulário na íntegra. Se eu perceber que ao longo do meu texto fica muito ruim ou fica muito verboso, ou preenche muito o meu texto nos capítulos normais, eu colocar aquele formulário lá. Então eu coloco ele no apêndice e passo a fazer referência a ele. Eu posso pegar trechos do meu formulário e ficar descrevendo, citando eles, usando eles, né, ao longo da descrição do meu texto, da minha monografia, mas aí sim lá no capítulo, e aí eu cito, né, dizendo onde tem
a íntegra do formulário lá no meu apêndice. Para trabalhos que envolvem implementação, aí para o pessoal de computação, já foi comum o pessoal utilizar essa seção de apêndice para colocar código, né? Então, para colocar listagem de código da implementação para comprovar que aquilo foi feito. Tá? Hoje eu desrecomendo isso, na verdade, essas coisas vão para o meio digital, né? O código pode ser até uma comprovação, a menos que seja alguma coisa que a, a na sua proposta de implementação, você está pensando numa solução, tem uma ideia que envolve código explicitamente, no sentido, eu estou propondo alguma ferramenta, alguma biblioteca que tem uma estrutura super bacana e tudo mais, então eventualmente vale colocar código, uma listagem um pouco mais completa e tudo mais no seu documento, como por exemplo no apêndice. Mas quando a gente fala de implementação, estou implementando um site, um aplicativo, então, colocar uma listagem ela é pouco útil. É muito mais interessante, é o que eu tenho recomendado para os alunos, usar algum serviço de hospedagem, que pode ser dentro da sua universidade, se ela tiver, ou, por exemplo, um repositório desses abertos, como não são abertos, né, são privados, mas que tem repositórios públicos como o GitHub, o GitLab ou o Bitbucket. Né? Isso é muito mais interessante. E aí a gente vai no nosso texto e coloca a referência, né, a citação lá de alguma maneira, para o repositório onde está todo o código da aplicação. E também, além dos apêndices que a gente comentou, os anexos, né? E aí no anexo, por exemplo, imagina que eu tenha encontrado algum documento do Ministério do Turismo, sei lá, regulando como as viagens podem acontecer ou qualquer coisa do tipo. Então, eventualmente, eu posso ter esse documento, esse guia ou qualquer coisa do tipo na íntegra dentro do meu texto. Eu vou e coloco lá no anexo. Por que eu coloco no anexo? Porque não fui eu que criei o documento. Eu estou citando ele, eu estou referenciando ele, mas não foi eu que produzi. Diferente ali, por exemplo, dos formulários de questionário para viajante ou de código, né, do TCC, quando for o caso, né, que aí sim vão para os apêndices. Como referências, eu reafirmo aí para vocês um site do repositório da UF, né, esse app UFBR e UF, que pode ser utilizado, é um site aberto, pode ser utilizado por alunos da UF ou alunos de fora, né, e que tem um monte de publicações lá, dentre elas várias monografias, né, vários TCCs de diversos cursos, diversas áreas. Né. Então, pode ser uma fonte interessante, seja para se coletar trabalhos relacionados, ou seja para se inspirar ou para ver, por exemplo, estruturas comuns de monografias. E, novamente, um site que eu já citei aqui, e eu cito novamente, que é esse site, que não é um site oficial, mas que descreve as regras da BNT, e lá tem alguma recomendação com respeito a essa questão de estruturas de TCC, que vale bastante a pena vocês darem uma olhada também. Tá? Espero que vocês tenham curtido o material e qualquer dúvida, qualquer coisa, basta vocês comentarem aí que a gente responde assim que possível. Um abraço.